É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, essa ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que nós baseamos a nossa pré-aula. A nossa pré-aula ela é baseada no nosso texto de apoio, que é publicado no portal Escola Dominical. Muitas pessoas perguntam, não corresponde aos tópicos da revista. A revista o irmão já está lendo. Nós aqui estamos dando um complemento, um subsídio. Então nós temos o nosso texto de apoio, e este texto de apoio está sendo agora explanado aqui. Além desse texto de apoio, nós temos ainda 4 outros textos que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical, onde o irmão também tem acesso a textos de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Ouçam também as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde o irmão poderá, ao mesmo tempo, ter um momento devocional e também ter a oportunidade de estudar a lição. Se tiver alguma dúvida, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito e ali o irmão coloque a sua pergunta e nós prontamente a responderemos. Nós vamos nos abster, estamos já nos abstendo de responder as perguntas aqui no canal do YouTube. Nós precisamos racionalizar o nosso serviço e por isso nós temos um único lugar onde o irmão vai poder colocar a sua pergunta. É lá na sala dos professores do portal Escola Dominical. Se ainda tiver alguma dúvida, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília, onde interativamente, no chat, o irmão poderá também elucidar as suas últimas dúvidas. Não deixe também de acompanhar o portal Escola Dominical nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Nós disponibilizamos dezenas de links de videoaulas, de textos de apoio e de slides das lições de todas as faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical se realiza quando a igreja se reúne. Não fique apenas assistindo a esta pré-aula. Vá à Escola Bíblica Dominical. Porque, como ensina o pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Neste segundo trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema Valores Cristãos, confrontando as questões morais de nosso tempo. Estamos estudando sobre a ética cristã e hoje estaremos dando início ao último bloco, ao quinto e último bloco do nosso trimestre, onde nós vamos falar sobre as relações interpessoais, as relações entre as pessoas. E hoje, na lição de número 12, nós estaremos estudando um tema extremamente polêmico e que tanta decepção tem trazido ao povo brasileiro. É o tema ética cristã e política. O nosso comentarista é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, pastor presidente da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal, em Brasília, a capital da República. E o nosso comentarista, mais do que ninguém, sabe o que é política, né? Ele mora na capital da República, ele mora em Brasília. E quando nós falamos em política, se nós não vigiarmos, nós já vamos falar. Falar de política é falar de ladroagem, de roubo, de corrupção. Essa é a imagem que, infelizmente,
nós temos tido por causa dos nossos políticos. Mas não vamos confundir a política com os políticos. A política não é má, a política é boa, e mais do que isso, a política é necessária. A palavra política vem de polis, polis em grego quer dizer cidade, e o nome política entre os gregos designava a arte, a ciência, o estudo da vida na cidade, da vida em sociedade. Por isso o filósofo grego Platão tem um diálogo chamado O Político, onde ele estuda justamente a pessoa que cuida do bem comum, do bem público, do bem de todos. Porque todos nós vivemos numa sociedade e esta sociedade precisa ter direção, precisa ter controle, precisa ter administração, a fim de que todos possam ter condições de ter suas vidas individuais. Para que eu e você sejamos felizes na nossa vida individual, para que eu e você possamos viver e viver bem, é preciso que vivamos em sociedade. E para viver em sociedade, é preciso que as necessidades de todos, as necessidades comuns, aquilo que todos precisam, que todos necessitam, seja alcançado. Ou pelo menos haja condições para que seja alcançado. E a política cuida disso, cuida da organização deste bem comum, desta satisfação das necessidades comuns. Numa sociedade é preciso haver ordem, haver paz, haver condições de trabalho, haver preparação e treinamento das pessoas para o trabalho e para a vida em sociedade, que é a educação. É preciso ter condições para que as pessoas tenham saúde, porque sem saúde não podem viver e viver bem. E tudo isso é tratado pela política. Então, quando alguém fala assim, olha, eu não quero saber de política, eu não me interesso por política, é uma tolice. Por quê? Porque eu não posso viver em sociedade se eu não tiver a política. Porque a política é quem organiza todos estes elementos e fatores sem os quais eu não poderei viver. Porque Deus disse com muita clareza ao criar o homem, e quem entende de homem é Deus, porque Deus é quem criou o ser humano. Deus disse lá em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. O homem não vive solitário, o homem não vive por si só, ele precisa viver em sociedade. E a vida em sociedade exige este controle, esta organização, esta administração. Portanto, a vida em sociedade exige a política. A política está presente em qualquer grupo humano, porque é necessário que alguém tenha poder, que alguém tome decisões de como será organizada a vida em sociedade. E uma vida em sociedade que não seja organizada, não poderá subsistir. A ideia de domínio e de poder está íncita, faz parte da essência da natureza humana. Quando Deus deliberou criar o homem, Ele deu ao homem o poder. Veja o que está escrito lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem com o propósito de o homem dominar a criação terrena. E neste domínio, nós já temos a presença do poder. E onde há poder, onde há tomada de decisões, há política. Porque a política é justamente esta organização da vida em sociedade. E a organização da vida em sociedade exige o poder. Eu tenho que tomar decisões. Por isso, a política já está inserida na essência da natureza humana. Não adianta eu dizer que eu não gosto de política, que eu não quero saber de política, porque nós somos, como dizia o filósofo grego Aristóteles, animais políticos. Deus criou o homem com a capacidade de domínio. Domínio sobre a criação terrena e também domínio sobre os próprios homens. Com efeito, desde que nós adentramos ao mundo, nós já estamos sujeitos a autoridades. O que é a autoridade? A autoridade é aquela pessoa que tem uma posição na qual ela tem poder, na qual ela toma decisões. Todo poder pertence a Deus. É o que nós vemos lá no Salmo 60. Não acho aqui agora, o Salmo 60. E 7, se não me engano. Não, 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. A única origem legítima do poder é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. É assim que ele é chamado no livro de Jó, que é o primeiro livro da Bíblia que foi escrito por Moisés, segundo a tradição judaica. O livro do Gênesis também, ele é chamado de Todo-Poderoso, El Shaddai. Era por esse nome que ele era chamado e conhecido, até que ele revelou o seu nome, eu sou o que sou, a Moisés no Monte Horebe. Até então, ele era chamado como Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, toda a origem do poder está em Deus. Mas, quando Deus criou o homem, ele já deu ao homem autoridade. O que é autoridade? É a autorização para o uso do poder. Quem tem autoridade é aquele que é autorizado a usar o poder. E na sociedade humana, Deus autoriza as pessoas a exercerem o poder familiar, o poder político, o poder econômico. Deus é a origem de todo o poder, mas ele autoriza. É por isso que o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Na versão revista e atualizada, a palavra potestade é substituída por autoridade, que é a mesma coisa. Potestade é aquele que pode, porque outro lhe deu. Autoridade é aquele que está autorizado a.
Todas as autoridades são constituídas por Deus. Daí que nós já vemos logo de início que é contra a palavra de Deus e contra a ética cristã a doutrina política do anarquismo. O anarquista é aquele que diz: se há governo, sou contra. Se há governo, eu sou contra. O anarquismo é contra o governo. Aliás, a palavra anarquia quer dizer não governo. Tudo está sob governo no mundo, no universo. Nós temos as leis naturais e nós temos as leis sociais. Deus criou o governo. Deus criou o princípio da autoridade. E quando nós entramos no mundo, nós já estamos sujeitos à autoridade. Aos nossos pais, são as primeiras autoridades que existem. Aliás, um dos 10 mandamentos é exatamente o quarto mandamento o 5º mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o Catecismo Maior do Westminster, que é esse grande documento da Reforma Protestante, que traz a doutrina bíblica, a doutrina reformada, ela diz que neste mandamento não está a paz ali, não é apenas os pais biológicos, mas toda e qualquer autoridade. É o que está lá na pergunta 127 do Catecismo Maior de Westminster. Então Deus tudo fez o princípio da autoridade, até porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então não podemos fugir das relações de poder, e quando falamos de relações de poder, falamos de política. Então política é algo instituído por Deus, porque Deus fez o homem com a capacidade de dominar sobre a criação terrena, então já faz parte da natureza do homem o domínio, o poder. Deus coloca o homem em sociedade, e na sociedade nós temos necessariamente um governo, porque é necessário organizar a vida em comum, e a política é exatamente a organização da vida em comum, a busca do bem comum, do bem de todos, da satisfação das necessidades comuns. Foi assim que Deus estabeleceu, foi assim que Deus criou. Como se não bastasse isso, depois do dilúvio, Deus ampliou o governo do ser humano. Por quê? Porque antes do dilúvio, não havia tanto domínio do homem sobre o homem. Havia a vida em sociedade, mas não havia tanto um governo estabelecido, forte, e a Bíblia diz que a terra se encheu de violência. Para conter a violência, para conter a desordem, Deus dá ao homem o poder de castigar os maus, de aplicar o bem. É o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 9. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Aqui nós temos o estabelecimento do governo humano. E é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 13. Qual é a função das autoridades, do governo? Em Romanos capítulo 13 nós encontramos, diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal.
Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. O governo humano, ele é estabelecido de forma já completamente formada após o dilúvio, exatamente para conter a violência, conter a prática do mal, que tinha levado a humanidade à sua destruição. Deus então estabelece o governo humano para que pelo governo humano se praticasse o bem e não se praticasse o mal. Então a finalidade do governo é fazer com que a sociedade pratique o bem e punir aqueles que fizerem o mal. Este é o objetivo do governo, e a política existe para isso, para organizar a sociedade de forma que se satisfaçam as necessidades das pessoas, as necessidades comuns das pessoas, para que as pessoas tenham condições de viver bem na sua peregrinação terrena, e para que isso aconteça na vida em sociedade, é preciso se punir o mal e se favorecer a prática do bem. Foi para isso que foi criado o governo, foi para isso que foi criado o sistema político. Mas o homem no pecado, ele se rebelou contra Deus. Esta primeira comunidade depois do dilúvio, a comunidade pós-diluviana, ela desobedeceu a Deus. Vejam bem que Deus disse que eles deveriam praticar, que eles deveriam se multiplicar e povoar a terra, e que deveriam coibir a violência, sendo que Deus reservou para si a pena de morte, como nós já vimos em lição anterior. Mas todos os demais castigos estavam as autoridades autorizadas a exercer. Mas o que acontece nessa comunidade pós-diluviana? Poucas gerações após, digamos, 2 gerações após, porque Noé teve Cão, Cão teve Cusi, e Cusi na 4ª geração, ou a 3ª geração depois de Noé, surge Nimrod, que dominou aquela comunidade. Era ele quem governava aquela comunidade. Porque olha o que diz Gênesis capítulo 10, versículo 8. E Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, Acade e Calné na terra de Siná. Nimrod passou a reinar sobre toda aquela comunidade. E o que faz Nimrod? Por ele reinar, por ele governar, ele estava pecando? Não, porque Deus estabeleceu o governo humano. Ele podia governar, mas ele deveria governar segundo a autorização divina. E Deus lhe havia dado autorização para quê? Para fomentar a prática do bem, impedir a prática do mal e satisfazer as necessidades comuns de todos. Para isso é que Nimrod deveria governar. Mas Nimrod se fez um Deus. Ele se arrogou o poder. E, entre outras coisas, desobedeceu a ordem divina. Não quis espalhar a comunidade pela terra. Quis ficar ali na terra de Siná, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. E ainda mandou construir uma torre para que, se Deus mandasse um dilúvio, eles pudessem escapar da mão de Deus. Aí começa a rebeldia contra Deus no sistema político.
o governante se faz um Deus. O governante quer dizer o que é o certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal. E o sistema político afronta a Deus. E é por isso que esse sistema é chamado, no livro do Apocalipse, de Babilônia. Porque o princípio do seu reino foi Babel. Esta rebeldia contra Deus no sistema político começou com Nimrod e só vai terminar com o anticristo. É uma sequência de impérios, de reinos, de governos que se distanciam de Deus, que menosprezam e se rebelam contra a ordem divina. E nesse sistema político rebelde contra Deus, nós não temos a satisfação das necessidades comuns, nós não temos o fomento do bem, nós não temos a coibição do mal. Pelo contrário, nós temos a divinização do governante, nós temos o aumento do mal, nós temos o desprestígio do bem, nós temos o uso do poder para a prática do mal, do pecado. Por quê? Porque eles se desviam de Deus, porque eles ignoram Deus, esquecem que a origem do poder está em Deus, e acham que eles são poderosos por eles mesmos. É a situação que nós encontramos descrita pelo salmista no Salmo 14. E o Salmo 14 é de um rei, de um estadista, de Davi. Ele diz assim: Salmo de Davi para o cantor mor. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O governo que foi criado para fomentar a prática do bem e coibir a prática do mal e satisfazer as necessidades comuns de todos, ele é o primeiro a fomentar o mal, é o primeiro a oprimir os governados. E aí nós vemos a opressão que acompanha o poder político ao longo da história da humanidade. Então o sistema político está corrompido, está por causa do pecado. O sistema político passa a ser a luta do poder pelo poder, porque se esquecem de que a origem do poder é Deus, e se esquecem que são autoridades, e que eles estão ali como ministros de Deus, para castigar os maus e louvar os bons. E para isso o poder político tem que assumir o que é bem e o que é mal. E quem diz o que é bem e o que é mal é Deus, porque é dele que vem o poder. Quando o sistema político, ele determina por ele próprio o que é bom e o que é mal, ele se corrompe e acaba gerando a maldade espalhada, a maldade desenfreada, porque ele é o primeiro a fomentar o mal. E até que Deus lance o seu juízo. E é por isso que na história da humanidade nós temos a sucessão de sistemas políticos. Alguns que alcançam grande parte do mundo, formam impérios, formam civilizações, mas de repente esses impérios, essas civilizações caem, são derrotadas, desaparecem. Por quê? Porque Deus está a mostrar que o poder pertence a Ele e só a Ele, e que os rebeldes, embora criem estruturas políticas opressoras,
enriquecedoras dos governantes, empobrecedoras dos governados. Todos esses sistemas, por serem rebeldes contra Deus, passam, desaparecem. E Deus ainda revelou a Daniel todos os últimos sistemas. Lá no sonho que ele interpretou de Nabucodonosor, e depois nas visões que ele teve, Daniel, que era um estadista, era um homem de governo, era um homem que administrava, organizava a política, era um político. Deus revelou a ele a sequência de todos os impérios, até o último, que está para chegar, que está muito próximo, que é o império do anticristo. E todos eles cairão. E aí se estabelecerá o sistema político perfeito, o sistema político de acordo com a vontade de Deus, que será estabelecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No reino milenial, o reino que não terá fim, nós teremos a redenção da política, e nós teremos a política cumprindo o seu papel de fomentar o bem, coibir o mal e satisfazer as necessidades comuns da sociedade, a fim de que todo ser humano possa ser feliz na sua peregrinação na terra. Então, irmão Calamuru, se o sistema político ele é corrompido por causa do pecado, então a política é pecado? Não, a política foi criada por Deus, então ela não é má. Ela foi corrompida pelo pecado, como tudo que Deus criou foi corrompido pelo pecado aqui na terra. Mas a política, ela é criada por Deus, e nós, como servos de Deus e como integrantes do reino de Deus, nós devemos agir de tal maneira que o sistema político vá na direção querida por Deus. E isto é possível? Sim, isto é possível. É possível que antes mesmo da redenção total da política, que se dará no reino milenial de Cristo, o povo de Deus, o cristão, ele traga para o político, para o sistema político, o que Deus quer que traga. O proverbista Salomão, ele também um político, ele diz mais de uma vez no livro de Provérbios a respeito disso. Ele fala assim, Provérbios 28 e 28: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. No capítulo 29 de Provérbios, versículo 2: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Jó, Jó 24 e 4: desviam do caminho, visto que o poder, vamos ler os versículos primeiro. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Nessas palavras de Salomão e nas palavras de Jó, escritas por Moisés, nós vemos que é possível haver bem-estar, alegria, prosperidade numa sociedade, desde que o governo esteja
esteja na mão de pessoas justas, desde que esteja o governo na mão de pessoas que fomentem o bem, coíbam o mal e procuram satisfazer as necessidades comuns. E na história de Israel nós vemos que a nação prosperava economicamente, socialmente, militarmente, espiritualmente, quando o seu rei era um rei fiel a Deus. Isso no reino de Judá, ou mesmo antes da divisão do reino, os reinos de Davi e de Salomão foram prósperos, porque Davi e Salomão serviam a Deus. E quando Salomão se desviou, a situação começou a piorar. Mas nós vemos a nação padecendo e sofrendo quando o rei era infiel a Deus. E assim como aconteceu com Israel, acontece com o Brasil e acontece com qualquer nação. Quando nós temos um governante justo, e governante justo é aquele que faz a vontade de Deus, fomenta o bem, bem de acordo com o que Deus diz, porque o que Deus é quem diz o que é bom e o que é mal. A alegria, a prosperidade, a harmonia, a bem-estar, a paz. Porque a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós, como servos de Deus, temos um papel a desempenhar na organização da sociedade, na tomada de decisões. Porque, embora a redenção da política só vá ocorrer no milênio, nós podemos contribuir para o bem-estar da sociedade, se nós efetivamente formos aplicadores do princípio bíblico, de que precisa haver um governo para fomentar o bem, coibir o mal e satisfazer as necessidades comuns da população. E Jesus, como sempre, é o nosso exemplo. Como é que eu posso participar da política? Como é que eu posso contribuir para que o sistema político, mesmo corrompido, possa trazer bem-estar? Em primeiro lugar, sendo um bom cidadão. O sistema político é formado de governantes e governados. E todos nós, como eu já disse, já entramos no mundo debaixo de autoridade. Já entramos no mundo como governados, como cidadãos. E nós precisamos ser cidadãos exemplares. Em primeiro lugar, a ética política, a ética cristã com relação à política, exige de nós que cumpramos os nossos deveres. Nós já entramos na terra como governados, debaixo de autoridade, e por isso nós temos deveres. Lembre-se disso, Jesus foi cumpridor dos seus deveres e ensinou que nós devemos cumprir nossos deveres. Mateus 22 e 21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele, Jesus, lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta frase, que o historiador francês Fustel de Coulanges considera ser o fim da antiguidade, é o que nós devemos fazer. Dar a César, César é o poder político, é a autoridade constituída por Deus. Jesus era dominado pelos romanos. Os romanos escravizaram os judeus, politicamente falando, subjugaram os judeus, por volta do ano 62 a.C. Os judeus tinham que pagar tributos aos romanos. Estavam dominados pelos romanos. Mas Jesus diz: dai a César o que é de César. Porque Deus havia permitido o domínio romano sobre os judeus.
Nós devemos dar a César o que é de César, cumprir com os nossos deveres, ser cidadão cumpridor dos seus deveres, e você estará contribuindo para o bem-estar da sociedade. O que nós vemos hoje é que as pessoas não cumprem os seus deveres, querem direitos, mas não cumprem os seus deveres. Na nossa declaração de fé, o capítulo 16, que fala sobre a igreja e o Estado, que eu acho que é o capítulo assim mais fraco da nossa declaração de fé. Viu? Ele parece que foi até mutilado aqui, tão pequenininho, mas ele diz assim: cremos, professamos e ensinamos que Deus constituiu autoridades para administrarem a vida em comunidade e exercerem juízos nas sociedades pelo bem da coletividade. Com esse ensino, a Bíblia elimina a possibilidade de a igreja desconsiderar as autoridades constituídas. O Estado é o povo politicamente organizado exercendo a soberania em um território. A igreja do Senhor Jesus vive em sociedade e respeita o Estado, colaborando com as autoridades que o representam na preservação da ordem pública e na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivos e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Então nós temos que ser cidadãos na terra, cidadãos exemplares. Devemos pagar os tributos, não podemos sonegar. Dai a César o que é de César. E Pedro, e quando Jesus disse isso, estava falando de imposto, de tributo. E Pedro ainda diz que, Paulo, né, diz aqui em Romanos 13, versículo 7: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E Pedro também fala disso. Sujeitai-vos, 1 de Pedro 2 e 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como os livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Sejamos obedientes às leis, cumpramos todas as nossas obrigações, todos os nossos deveres, porque nós somos cidadãos da terra, estamos submetidos aos governos, às autoridades, não podemos nos rebelar contra elas, e assim nós já estamos contribuindo para o bem do sistema político. A situação no Brasil está como está porque hoje ninguém respeita as autoridades, e as autoridades não se fazem respeitar. Mas existe um outro ponto importante, é que nós, como cidadãos na terra, temos que seguir o exemplo de Jesus, né? Jesus não só mandou dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como ele deu a César o que é de César e deu a Deus o que é de Deus. Lá em Mateus 5,17, Jesus diz o seguinte: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, ele cumpriu todas as tradições e costumes da sociedade que não violassem a lei de Moisés. A Bíblia diz que ele tinha costume de ir à sinagoga todo sábado.
Ele era um fiel cumpridor. Quando vieram cobrar o imposto do templo, ele, como filho de Deus, não devia pagar. Mas ele não só pagou a dele, como pagou a do Pedro também, que o Pedro não ia pagar. E Deus não queria nenhum discípulo caloteiro. E diante de Roma também. Olha o que está escrito lá em João 18 e 38. João 18 e 38. Disse-lhes Pilatos que é a verdade, e dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Pilatos, que era representante de César, disse: Jesus não violou nenhuma das leis romanas. Ele não praticou nada de mal. Por isso que ele lavou as mãos quando mandou crucificar Jesus. Jesus era um cidadão exemplar, cumpridor de todos os seus deveres. E nós, como cristãos, devemos cumprir todos os nossos deveres. E quando nós cumprimos os nossos deveres, nós temos moral e autoridade para cobrar os governantes, cobrar as autoridades, para que elas também cumpram os seus deveres. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque além de cidadão da terra, nós somos cidadãos do céu. E ser cidadão do céu é estar sujeito àquele que é a origem de todo o poder. E como cidadão dos céus, nós estamos sujeitos às autoridades. E temos que estar sujeitos não apenas pelo castigo, diz Paulo, mas também pela consciência. Muitas pessoas cumprem a lei para não sofrer o castigo. Então tem uma placa 50 km por hora. Então o cidadão anda a 50 km por hora para não levar multa. Porque o salário está baixo, ele está com muita despesa. Então ele diz: olha, eu vou andar devagar porque eu não tenho dinheiro para pagar a multa. O crente não pode ser assim. O crente tem que andar 50 por hora, não é porque não tem dinheiro para pagar a multa, é porque ele sabe que a autoridade foi constituída por Deus, e que se eu andar a 60 por hora, além de eu desobedecer a autoridade, eu estou desobedecendo a Deus, eu estou pecando. Ser cidadão da terra e ser cidadão do céu. Tem muita gente que diz: eu sou crente, sou cidadão do céu, não tenho nada a ver com a terra. Tem alguns segmentos religiosos que se dizem cristãos, que até dizem que não se pode votar, não se pode participar de nada da vida política da sociedade, porque você é um cidadão do céu. Você não é um anjo nem um ET, irmão. Você está na terra. Estamos no mundo. E aqui no mundo, assim como Jesus esteve aqui no mundo, ele participou ativamente da vida política, cumprindo os seus deveres, dando bom testemunho e apontando o erro das autoridades. Aqui mesmo, diante de Pilatos, olha o que diz Jesus lá no capítulo 18, no versículo, aliás, aqui no versículo 36, Jesus disse: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então ele tinha consciência que o reino dele não era daqui. Naquele momento, ele vai estabelecer o seu reino aqui posteriormente. Mas quando Jesus é levado a Pilatos, ele diz assim:
que Jesus diz a Pilatos que maior pecado tinha cometido quem tu havia entregado do que o próprio Pilatos. Então Jesus, ele não deixava de apontar o erro dos governantes. Certa feita ele chamou Herodes, o tetrarca da Galileia, de raposa. Diga aquela raposa. João Batista, o precursor de Jesus, disse para o mesmo Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele perdeu a cabeça por causa disso, mas ele nunca deixou de apontar os erros dos governantes. Os profetas também apontavam os erros dos governantes. Então, ser submisso às autoridades não quer dizer concordar com elas, consentir com elas. A igreja e cada crente tem o dever de apontar os erros dos governantes, principalmente quando eles violam a lei de Deus. Como a igreja tem o dever de influenciar as decisões da sociedade para que a sociedade siga a palavra de Deus. Porque a função da política é fomentar o bem, castigar o mal. Então a igreja é quem sabe o que é o bem e o que é o mal. É ela quem vai mostrar ao mundo o que é o bem e o que é o mal. Porque é ela que está em comunhão com Deus. É ela que é a voz de Deus aqui na terra. E é por isso que a igreja deve participar de todas as discussões da sociedade. Esta é a política que a igreja deve fazer. A igreja deve influenciar a tomada de decisões, para que a tomada de decisões seja de acordo com a palavra de Deus. Porque quando o sistema político desobedece a Deus, quando há impiedade, o povo sofre, como nós já lemos aqui. É essa a política que a igreja deve fazer, e que infelizmente não faz. É essa a política que o crente deve fazer, e que infelizmente não faz. Quantas demandas existem aí hoje na sociedade que dependem de um posicionamento político e o povo de Deus está calado ou fazendo muito pouco? Por exemplo, estão querendo aí impor a ideologia de gênero nas escolas. E nós já estudamos aqui nesse trimestre que a ideologia de gênero é nefasta, é uma verdadeira doutrina do anticristo, do espírito do anticristo. E onde está a igreja se mobilizando e os crentes se mobilizando para que leis assim não sejam aprovadas, para que o Supremo Tribunal Federal não tome uma decisão nesse sentido? E como também a relação do aborto e tantas outras matérias que nós temos visto aqui nesse trimestre, são tomadas de decisão. Isso faz parte da política. E é isso que a igreja deve fazer. Influenciar os governantes e o povo que vota nos governantes a escolher governantes que estejam de acordo com a palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que votar em crente, aquela história de irmão vota em irmão. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Estou dizendo de pessoas que tomem decisões justas, de acordo com a palavra de Deus. Ele pode até não ser um salvo, mas se ele tem um plano de governo que esteja consentâneo à palavra de Deus, tem de ter o apoio. E independentemente do governante que estiver, nós temos o dever de colaborar com ele, sempre que suas decisões fomentarem o bem e coibirem o mal. Nós vivemos no regime democrático. O Brasil é um estado democrático de direito. Portanto, o poder está no povo. É o povo quem escolhe os governantes. E, como eleitor, o cristão deve ter também um comportamento correto. E o que é um comportamento correto como um eleitor? Em primeiro lugar, ele deve conhecer os candidatos e somente votar em candidatos cujos projetos, cujos
ideias estejam de acordo com a palavra de Deus. No nosso esboço, nós falamos aí do método PPP. PPP, colocado pelo padre Luiz Carlos Lodge. Luiz Carlos Lodge é um padre de Anápolis, em Goiás, e que é um grande defensor da vida, e ele estabeleceu esse modelo PPP, que está de acordo com a Bíblia. Não, padre, ele está de acordo com a Bíblia, de acordo com a ética cristã. O que é o PPP? Para você escolher um candidato, você precisa investigar o partido, o passado e as promessas. E isso tem base bíblica, irmãos. Lá no Salmo 10, versículo 4 está escrito: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Olha aqui, quem não pesquisa, quem não investiga, quem não procura descobrir a verdade das coisas, a Bíblia diz que é ímpio. E ele está na mesma situação do sistema político rebelde. Lembra que eu li o Salmo 14? Disse o nécio no seu coração não a Deus? Então, na hora de votar, irmãos, infelizmente, muito brasileiro, ele vota no que o vizinho falou, ou naquele papel que está na rua, e ele está indo para votar, ele pega o nome do papel. É por isso que nós temos aí os deputados que nós temos, os senadores que nós temos, os políticos que nós temos. Porque não há seriedade na hora do voto. Agora, o povo de Deus não pode se comportar assim. Ele tem que investigar primeiro o partido. É verdade que no Brasil os partidos, eles são meras sopa de letras, siglas, são interesses pessoais envolvidos aí. Mas eu não posso votar em alguém de um partido cuja plataforma seja contrária à palavra de Deus. Como é que eu vou votar num partido que apoia aborto, que apoia homossexualismo, que apoia ideologia de gênero, que apoia governos que perseguem cristãos, partidos de filosofia comunista, esquerdista, marxista, materialista? Entrou nesse partido, não vota. E tem uma coisa importante aqui, irmãos. Às vezes, o seu candidato não pertence a um partido desse, mas ele está coligado com o partido. Ou seja, se você votar naquele candidato que está coligado com esse partido, embora ele não seja do mesmo partido, você está ajudando a eleger os candidatos daquele partido. Depois você tem que verificar o passado da pessoa. É uma pessoa honesta? É uma pessoa correta? É uma pessoa que tem uma vida moral ilibada? Ou vive em escândalos, vive em trambiques, conhecido por roubar a coisa pública, por tirar vantagem da coisa pública? O nome dela está todo dia na Lava Jato, em qualquer delação premiada. Você não pode votar nessa pessoa. Ou se ela está querendo se reeleger, ela cumpriu o que ela falou que ia fazer. E o terceiro ponto são as promessas. O que aquela pessoa está prometendo fazer? Ela pode cumprir aquela promessa? Ela cumpre as promessas que ela fez, ou a que ela anda fazendo? Tem cabimento a promessa que ela está fazendo? O justo investiga. E quando eu for votar, eu tenho que votar em alguém que eu investigue e verifique o seu partido, o seu passado e as suas promessas. O crente pode ser candidato? Pode. Todo cidadão pode ser candidato. Todos têm esse direito. E é bom que um servo de Deus seja candidato. Porque quando o homem justo governa, o povo se alegra. Agora eu estou falando servo de Deus. Não estou dizendo quem tem carteirinha de membro. Ele pode ter cartão de membro e ele não ser um servo de Deus.
ser um hipócrita religioso. Agora, quem é chamado para o ministério, esse não pode ser candidato. Não pode ser candidato. A Bíblia, ela é bem clara, lá em 1 Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Paulo está falando aqui com Timóteo, que tinha sido chamado para o ministério. Quando você vai lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim a respeito de Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele tinha sido chamado por Deus para o ministério. E assim, ele não podia se embaraçar com os negócios desta vida. Aquele que é chamado para o ministério não pode se envolver em política. Não pode se envolver em política. Mas tem muitos pastores que são políticos hoje, eu sei, e lamento que isso esteja acontecendo. E é talvez por isso que o nosso capítulo da nossa declaração de fé seja tão sucinta com relação a esse assunto. Quando fala do direito do sufrágio, diz assim, o capítulo 16 da nossa declaração de fé, no item 2: sendo o direito público subjetivo de natureza política, o sufrágio decorre naturalmente de nossa condição de cidadão, pelo que, como cidadãos cristãos, podemos votar, ser votados e participar da organização e da atividade do poder estatal. Até aí tudo bem, correto. O crente pode ser candidato, ele é cidadão, e é bom que nós tenhamos servos de Deus no governo, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas nós somos cidadãos dos céus e da terra. E sendo cidadão dos céus, se você é chamado ao ministério, você não pode ser candidato, a menos que você renuncie ao ministério. E isso é complicado, porque se você renunciar ao ministério, das duas uma: ou Deus se enganou e chamou por aqui sem querer, e Deus não se engana, ou então você está desobedecendo ao chamado de Deus, ou era um oferecido. Foi ser ministro sem ser chamado por Deus. Então é uma situação complicada, né? Porque se alguém que é ministro renuncia ao ministério para ser candidato, eu já não voto nele. Porque, como Deus não se engana, então das duas uma: ou ele está desobedecendo a Deus, abandonando o ministério e amando o presente século como Demas, e portanto ele já não merece meu voto, ou então ele nunca foi ministro, ele se ofereceu ao ministério, obteve o ministério, e portanto ele não tem temor a Deus, porque ele estava exercendo uma função contra a vontade de Deus, e também então não merece o meu voto. Nós estamos num ano eleitoral, e por isso, irmãos, tenhamos esta consciência. O Brasil precisa do povo de Deus para melhorar a sua situação, e nós devemos votar, e votar bem, cumprir os nossos deveres, colaborar com os governantes que forem eleitos, para que haja o fomento do bem e a coibição do mal. É esta a parcela que nós temos na vida política sobre a face da terra
Amém.